Segundo vídeo, vamos tratar o que a Bíblia diz sobre o abuso infantil. O que a Bíblia diz sobre o abuso infantil? A Bíblia usa especificamente o termo abuso infantil, nos diz isto: criança tem lugar especial no coração de Deus. Em qualquer um que prejudica uma criança está convidado à ira de Deus sobre si mesmo, convidando. Quando os discípulos de Jesus tentaram impedir as crianças de virem a Jesus, ele repreendeu e recebeu alegremente do seu lado, dizendo: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos capítulo 10, verso 14. Então Jesus tomou as crianças em seus braços, no seu colo, e as abençoou. Versículo 16. A Bíblia promove a bênção infantil, não o abuso infantil. As crianças são abusadas, maltratadas de diversas maneiras, todas as quais são abomináveis a Deus. A Bíblia proíbe o abuso infantil em suas advertências contra a ira imprópria. Muitas crianças são vítimas de agressões violentas e outros abusos físicos, quando seus pais descontam a sua própria raiva e frustração nos filhos. Embora algumas formas de disciplina física possam ser biblicamente aceitáveis, tal disciplina nunca deve ser ministrada com ira. Paulo relembra em Efésios: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, Provérbios capítulo 29, verso 22. A Bíblia também proíbe o abuso infantil e suas condenações do pecado sexual. O abuso, o molestamento sexual é particularmente devastador, e as advertências contra o pecado sexual são abundantes nas Escrituras. Forçar atos sexuais contra uma criança é uma ofensa horrível, maligna. Além de cometer o pecado sexual, o perpetrador também está atacando a inocência de das pessoas mais vulneráveis do mundo. O abuso sexual viola tudo sobre a pessoa, desde a sua compreensão a si mesmo até os limites físicos da sua conexão espiritual com Deus. Em uma criança, as coisas ainda não estão firmemente estabelecidas, o que pode causar uma alteração por toda a vida, e não recebe ajuda apropriada, talvez nunca serão curadas desse mal. Outra maneira pelo qual a Bíblia proíbe o abuso infantil, o abuso psicológico, emocional. Efésios capítulo 6, verso 4, adverte os pais a não exasperar ou provocar os filhos, mas educá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Disciplina verbal dura e desamorosa, manipulação emocional ou ambientes voláteis, alienam a mente das crianças e seus pais e tornam inúteis suas instruções, correção. Os pais podem provocar, exasperar os seus filhos quando coloca sobre eles exigências exorbitantes, quando os humilha ou constantemente encontra falhas, produzindo assim feridas que podem ser tão ruins quanto os piores do que qualquer suassura física possa infligir. Colossenses capítulo 3, verso 21, nos diz que para não irritar nossos filhos, para que não fiquem desanimados. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, diz que devemos falar a verdade em amor e usar palavras para edificar os filhos, as crianças, não permitindo
que palavras podres ou destrutivas saiam dos nossos lábios, especialmente em direção aos ternos corações da mente das crianças e filhos. É muito claro que a Bíblia ensina sobre a questão do abuso infantil. O abuso infantil, de qualquer forma, é perverso. Qualquer pessoa que suspeite que uma criança esteja sendo abusada tem a obrigação de denunciar a situação às autoridades competentes. Qualquer pessoa que tenha sido abusada e tenha abusado de criança pode encontrar esperança, cura e perdão em Jesus Cristo. Conversar com seus líderes, trocar ideia com seus irmãos para poder sanar esse problema que é o abuso sexual de crianças. A esperança e salvação para as crianças, como eu já mencionei, que morrem sem batismo. Já abordei esse assunto lá em cima e pretendo não mencionar novamente por conta que mexe com instituições religiosas e não faz meu feitio debater ou ofender alguém ou religião. Advertência sobre as verdades da Bíblia, Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20, o irmão desviado. Eu vou abordar agora aqui, amados e amadas, finalizando a criança, bebês porque sofrem, e abordando a palavra sobre Deus chama seu filho que volte a casa. Uma advertência do Novo Testamento, o irmão desviado. Pedido do Espírito Santo de Deus, estou transmitindo essa palavra aos amados e amadas. Deus clama que seus filhos voltem a casa, aquele desviado da fé que encontre novamente o caminho do bem. Pedido do Divino Espírito Santo de Deus, Tiago capítulo 5, versos 19 e 20, o irmão desviado. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar de verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. A frase, se alguém entre vós desviar da verdade, torna claro que o irmão, esse texto se refere a irmãos, alguém que se entre vós pode se desviar da verdade. O que significa? Ele pode errar nos ensinamentos, se desviar, como em Gálatas, que queriam seguir a lei como meio de justificar seus erros, ao seguir as práticas pecaminosas. Não falamos aqui de cometer pecados enquanto permanecemos andando pelo caminho certo. Veja, a pregação não se desvia, irmão. Mas na verdade estamos falando de alguém que vagueia longe da verdade ou se desviou da luz e agora caminha na escuridão. Temos que trazê-lo de volta. Então é possível que alguém entre nós fuja da verdade? Infelizmente sim, é possível. Esses que o Espírito Santo clama que volte para casa. Tiago diz, seu irmão traz de volta alguém que havia desviado da verdade e salvará da morte eterna da sua alma. A passagem falando da morte da alma deixa clara que se a pessoa não retorna, ele não receberá o final, a vida eterna, mas exatamente o contrário. E isso apesar do fato de que ele, uma vez esteve no caminho correto. Ele fala, essa mesma verdade encontramos também em algumas cartas. Eu vou citar alguns trechos. Romanos capítulo 8, verso 13, que diz, porque os viventes segundo a carne, a vez de morrer, mas se pelo Espírito
mortificardes as obras do corpo, vivereis. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia a sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia o Espírito ceifará a vida eterna. Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas em uma expectação terrível de juízo, um ardor do fogo que há de devorar os adversários. Colhemos vida eterna quando executamos a corrida da fé, semeando no Espírito a nova natureza. Paulo é muito claro: quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso não significa que sejamos sem falta, sem pecado. Ninguém é, mas eles são erros enquanto permanecemos na caminhada. Nos esforçamos para viver uma vida de retidão e às vezes podemos ter alguns episódios de pecado aqui e ali, mas eles são apenas isso, episódios. Não é algo que estejamos constantemente praticando. Se, no entanto, vivemos essencialmente uma vida de pecado, cometemos obras de iniquidade e vivemos habitualmente como uma forma de vida segundo a carne, então colhemos o que semeamos. E como lemos isso, uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo, corrupção e morte. Agora, alguém pode perguntar, mas por quê? A salvação não é por meio da fé, é um vivenciar da fé verdadeira e viver segundo a carne nunca antes juntos. Eles são igualmente exclusivos. Então, amado, a cura de um cristão desviado, certamente temos que orar, pregar e tentar salvar o desviado de coração dos seus próprios caminhos, se farta, como do seu próprio proceder, o homem de bem. Provérbios capítulo 14, verso 14. Uma vida piedosa não é uma vida sem pecado, mas uma vida marcada por fé, obediência, arrependimento, obras. O pecado é uma realidade contínua na vida de uma piedosa, assim como o ato de mortificar o pecado. Embora nenhum cristão seja ou possa ser perfeito, ele pode ser maduro. E isso não significa que na igreja nós teremos vários graus de maturidade e piedade, mas também podemos ter alguns que não estão progredindo na fé, mas de fato retrocedendo. O que é desviar-se? Todos os cristãos são pecadores, mas nem todos os cristãos estão se desviando. Desviar-se não é apenas a perda da salvação, nem a perda do amor, do cuidado de Deus. A sua fidelidade permanecerá para sempre. Para dizer de modo simples, um cristão desviado é aquele cuja comunhão com Cristo está definhando e cuja fé está enfraquecendo. Os sintomas do desvio é a fé enfraquecida, a falta de oração, a falta de jejum. Qual é a cura? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse, capítulo 2, verso 5. A cura para o estado de desvio não é apenas deixar nas mãos de Deus, tampouco se encontra em nossa própria atitude de não dedicarmos a Deus. A cura para a nossa condição é a própria de Jesus Cristo. Ele é bom pastor que restaura a alma. Ele busca e resgata aquele que deixou o rebanho. Ele mantém o crente em sua mão
Ele não perderá a sua firmeza, Ele completará a boa obra que começou em nós. Nosso grande Salvador faz aquilo que seu título implica. Ele salva, Ele nos salva da nossa condenação, aqui, assim como nossos desvios. Mas é preciso agarrar-se à cura e retornar para ela. Se nós vamos encontrar nele a segurança do poder do pecado, então devemos olhar para ele. Se você vê a si mesmo se afastando de Jesus, seja uma religião vazia, imoralidade, orgulho cego, uma vida vivida a palavra do Salvador, então eu encorajo você a olhar novamente para Jesus. Aqui vou dar umas breves palavras sobre o significado disso. Primeiro, identifique a sua condição atual. Você não pode retornar a menos que perceba que se perdeu no caminho da fé há alguns anos. Enquanto você experimenta a piedade do Senhor, Deus deixou bem claro para você que havia caminhado para um tipo de trevas espirituais e precisa retornar para Ele. Ele está lhe chamando. Deus usa o Apocalipse capítulo 2 para guiar-me de volta, contudo por um longo tempo. Às vezes você está nem sequer consciente do que encontrava em um estado tão mau, e até percebesse isso, não seria impossível retornar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Segundo, medite em Cristo a sua obra. Medite em Cristo a sua obra. Se nós devemos ser capturados pela glória de Jesus, elevado a adorá-lo por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele fez por nós pecadores, então nós precisamos olhar para as coisas repetidamente. Não é possível retornar para Jesus, a palavra, a parte da palavra de Deus. Quando nós respondemos a Ele, estamos respondendo a sua palavra. Nós nos encontramos em um estado de desvio, porque em parte nós perdemos a vista, a glória de Cristo. Então nós precisamos vê-la novamente. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, são nas quais aqui na terra. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Terceiro, ore a Deus pela graça da qual você necessita. O fato que podemos retornar é graça. O fato de nós vamos retornar a uma promessa feita por Deus. Você está consciente da sua condição? Você quer ser reavivado? Talvez você esteja tão frio que nem sabe se realmente o que quer. Ore para que Deus faça aquilo que Ele prometeu e cure o seu desvio. Se encontre novamente. Volte à casa do Pai. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e fortalecerão como a vida. Oséias capítulo 14, verso 4 e 7. Quarto, arrependa-se de todos os pecados. Quando o nosso Senhor Mestre Jesus disse arrependei-vos, Ele fez um chamado para que a vida inteira do crente seja constituída de arrependimento. Nosso problema frequentemente começa quando esquecemos o aspecto da vida do Evangelho. O desviado, alguém que se esqueceu da graça do arrependimento, o seu coração se tornou insensível ao seu pecado e ele perdeu de vista a sua desesperada e imediata necessidade por Jesus. Retornar para Jesus requer a dolorosa consciência do nosso pecado e converter-se dele, arrepender-se e pedir perdão, e volta às práticas das obras. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Volte-se para Cristo em uma renovada dependência. Ele está lhe chamando. Aqueles que conhecem a Jesus conhecem um Salvador digno de confiança. Aqueles que se afastaram da comunhão com Ele perderam o senso de que dependemos dele para receber a graça sustentadora da vida.
Nós perdemos a visão de como somos simplesmente necessitados da graça, graça para vir a Cristo, graça para manter-nos com Cristo e graça para retornar a Cristo. Somente quando reconhecemos a nossa atual condição, vemos as glórias de Jesus, buscamos o Senhor para receber graça e nos arrependermos dos nossos pecados, é quando retornamos ao nosso primeiro amor. Portanto, diz ele assim, diz: Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias capítulo 1, verso 3. Tudo isso, amados e amadas, é uma forma detalhada para dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. É para isso que Deus nos chama diariamente. Quando perdemos essa perspectiva, começamos a nos desviar. Observe bem, amados e amadas, na palavra do Senhor. Cuidado, tenha cuidado com a fé do seu irmão. Você, crente, tem que ter cuidado com o seu irmão quando ele se desvia. Como? Dando conselhos, cuidando do seu irmão, mostrando o caminho da verdade e da vida. Tenho visto vários irmãos de todo tipo de denominações, com atitude que às vezes nos causa estranhezas. Eu não sou aquele crente que se escandaliza com qualquer coisa. Um jovem tem uma visão muito ampla sobre a liberdade que Deus nos concede. Acredito que certas coisas deveriam ser levadas com mais consideração por todos, por amor aos outros e em respeito à fé das pessoas à nossa volta. Apenas Deus pode julgar, você não pode julgar, você pode ajudar. De fato, ninguém sabe a tarefa de julgar qualquer pessoa, por qualquer que seja o motivo, mas será mesmo que tudo é julgamento? A todo momento vemos cristãos que evitam exortar os outros por meio de serem vistos como julgadores. Isso dificulta muito a vida dos líderes e a expansão do reino de Deus, já que temos muitos erros que acabam sendo tratados e ficam escondidos, além de vistos como coisas normais por muitos. É o caso de cristãos que não acham que descendência moral, o cristão tem tanto valor na sociedade que vivemos hoje. Então, vemos homens e mulheres que se dizem ser patrimônio do Senhor, frequentando festas, repletas de músicas de baixo calão, falando montoeira de palavrões, sendo embriagados, se embriagando, postando fotos de sensualidade, se vestindo sensualmente e outras coisas dispensáveis. Como disse, não cabe a mim, a nós julgar, mas a intenção é ajudar, orientar, abrir os olhos, o que pode ocasionar isso, os efeitos negativos da fé dessas pessoas. Mantenha sua consciência limpa. A Bíblia cita em diversas passagens sobre a importância de estarmos com a consciência limpa. O único modo, no caso, é através de Jesus Cristo. Afinal, mesmo alguém que não conhece as leis de Deus, pelo Espírito Santo consegue purificar a sua consciência. Hebreus capítulo 10, verso 22. Entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Romanos capítulo 2, verso 15. A lei está gravada no seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os causam ou lhe dizem que estão agindo corretamente. O maior problema, no entanto, é quando, por falta de exortação à mente da pessoa que está agindo de forma não condizente com a moral cristã, acaba sendo causada de uma forma que ela não é mais capaz de distinguir o bem ou o mal com facilidade, até que essa nega qualquer repreensão posterior.
De qualquer forma, devemos lembrar que nossas atitudes podem levar alguém de consciência mais fraca a tropeçar, e é isso extremamente grave. 1 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. A exortação é importante. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Tenham compaixão daqueles que duvidam, e outros salve-nos, arrebatando-os do fogo, e outros ainda mostram misericórdia com temor, odiando até as roupas contaminadas pela carne. Judas capítulo 22. Novo sabor do alívio. Xiii, assim atrapalhou a diversão. Chegou. Anúncio aqui, ó. Rápido a partir de 6 segundos. Enotônica. Por essa azia não esperava. Vocês viram? Eu sou sozinho, minha equipe sou eu. Prosseguindo então. É óbvio que nada adianta o irmão corrigir o outro quando não se tem autoridade para tal. É a autoridade de que quero dizer, é referente a ser alguém que não tem problemas na mesma questão, que está tentando corrigir o outro. Nessa hora temos que lembrar que o cisco do olho do próximo e na trave de madeira que está sobre o nosso. Mateus capítulo 7, verso 3. Mas o principal é ajudar os outros para que haja sempre uma correção na forma como o irmão conduz sua vida com Cristo. Afinal, não somos perfeitos e precisamos todos de exortação. Faça tudo com amor. Primeiramente, ore a Deus pedindo discernimento e sabedoria para lidar com mansidão e com um irmão que está cometendo faltas graves. Depois tente entender que há de errado e as coisas que induzem essa pessoa a erros. É muito mais eficaz tratar o problema na raiz. No final das contas, lembre-se que o amor é o mais importante. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Então, em nenhuma ocasião deve-se expor o erro da pessoa ao qual se está tentando auxiliar. Trate o irmão de maneira que gostaria de ser tratado, com zelo, cuidado, carinho, conselho, amor. Assim teremos cada vez mais uma igreja fortalecida, um irmão fortalecido que vive de acordo com aquilo que é da vontade de Deus. Não se esqueçam, amados e amadas, que temos que ajudar o próximo. A cura para o cristão desviado. Eis aqui a palavra do Senhor que esclarece um pouco. Na vida piedosa não é uma vida sem pecado. Uma vida piedosa não é uma vida sem pecado, mas uma vida marcada pela fé, obediência e arrependimento. O pecado não é uma realidade contínua, e uma vida piedosa, assim como o ato de mortificar o pecado, embora nenhum cristão seja ou possa ser perfeito, ele pode ser maduro. É isso não apenas que significa que na igreja nós temos vários graus de maturidade e piedade, mas também que podemos ter alguns que não estão progredindo na fé, mas de fato retrocedendo nela. O que é desviar-se? Todos os cristãos são pecadores, mas nem todos os cristãos estão se desviando. Desviar-se não é a perda da salvação. Isso é impossível. Nem a perda do amor e do descuido de Deus. A sua fidelidade permanece para sempre. Para dizer de modo simples, um cristão desviado é aquele cuja
comunhão com Deus, com Jesus, está definindo, cuja fé está se enfraquecendo, definindo, nome difícil, né? Vamos compartilhar alguns sintomas e condições do desvio para direcionarmos a cura do coração desviado. Qual é a cura? Lembra-se de onde caíste. Temos que persistir na cura do cristão desviado. Qual é a cura? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 2, verso 5. A cura para o estado de desvio não é apenas deixar na mão de Deus. Tampouco se encontra nas nossas próprias atitudes de nos rededicarmos a Deus. A cura para a nossa condição é o próprio Senhor Jesus. Ele é o bom pastor que restaura a alma. Ele busca e resgata aquele que deixou o rebanho. Ele mantém o crente em sua mão. Ele não perderá sua firmeza. Ele completará a boa obra que começou em nós, em você. Nosso grande Salvador faz aquilo que o seu título implica. Ele salva. Ele nos salva de nossas condenações, assim como de nossos desvios. Mas é precioso agarrar-se à cura e retornar para ela. Se nós vamos encontrar nele a segurança do poder do pecado, então devemos olhar para ele. E se você vê a si mesmo se afastando de Jesus, seja por uma religião vazia, imoralidade, orgulho cego, prazeres do mundo, uma vida vivida à parte do Salvador, então eu encorajo você a olhar novamente para Jesus. Vou recitar aqui 5 motivos. Identifique sua condição atual. Você não pode retornar a menos que perceba que se perdeu no caminho há alguns anos, enquanto você deixou Deus. Ele deixou bem claro para pessoas que havia caminhado no tipo de trevas espirituais e precisa retornar a Ele. Deus usou os livros da Escritura, Apocalipse 2, para guiar seu discípulo de volta, seu filho, contudo por um longo tempo. A gente não percebe, sequer consciente de que se encontra de um estado tão mau, e até que perceba, não seria possível retornar. Lembra-te, pois, de onde caístes, Apocalipse capítulo 2, verso 5. Medite em Cristo, a sua obra. Se nós devemos ser capturados pela glória de Cristo, elevados a adorá-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez pelos pecadores, então nós precisamos olhar para essas coisas repetidamente. Nunca é possível retornar para Jesus, a parte da palavra de Deus. Quando nós respondemos a Ele, estamos respondendo a sua palavra. Nós nos encontramos em um estado de desvio porque, em parte, nós perdemos a vista da glória de Cristo. Então nós precisamos vê-la novamente. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra, de baixo. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 3. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Ore a Deus pela graça do qual você necessita. O fato que podemos retornar à graça, o fato de nós retornar a uma promessa feita por Deus. Você está consciente da sua condição? Você quer ser reavivado? Talvez você esteja tão frio que nem sabe realmente o que quer. Ore para que Deus faça aquilo que prometeu e cure o seu desvio. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles.
Os que se assentam de novo à sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. Oséias capítulo 14, verso 4 e 7. Arrependa-se de todos os pecados conhecidos. Volte para Cristo. Ele clama a sua volta. A dúvida. Não duvide do agir de Deus. Ele ama seus filhos. Tudo Ele faz. O possível e o impossível. Não duvide do seu agir. É comum ver pessoas duvidando do agir de Deus. Muitas vezes nós estamos em situações tão complicadas que começamos a ter medo do nosso Pai, que não seja ouvindo nossas orações ou tenha se esquecido de nós. Apesar de comum, isso não deveria acontecer, pois nosso Pai é o primeiro a querer o melhor para nós, seus filhos. Vamos refletir a dúvida, quão perigosa ela pode ser. O pecado de duvidar é pecado. Ore, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 16, verso 6. Capítulo 11, verso 6. A dúvida não é o pecado, desde que ela não comprometa a sua fé. Então, tratando-se do agir de Deus na nossa vida, é sim errado duvidar. Pois nesse caso nos mostramos incrédulos quanto ao Senhor que já tem feito. Como está escrito no versículo acima, é preciso ter fé para agradar a Deus. Quando duvidamos, agimos pela nossa própria força, sendo estáveis. Em Tiago capítulo 1, versos 6 e 8, está escrito que aqueles que duvidam devem pedir por fé. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, o que não receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. Simplesmente acredite e tenha fé. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, verso 23. Tenho certeza de que em alguns momentos ou situações, assim como eu, você já falou que confiava em Deus, então e pouco depois colocou um mas na frase, eu acredito que mas. Hoje eu quero te dizer que não precisa existir esse mas. O que é da vontade de Deus acontece, pois Ele é soberano e pode agir em todas as coisas. Da mesma forma, nosso Senhor é fiel e cumpre suas promessas. Então não duvide das promessas de Deus na sua vida. Em Números capítulo 8, capítulo 23, verso 19, está escrito que Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Aqui, mais uma vez, temos a certeza do que foi lotado por Ele, do que foi falado por Ele se cumprirá, combatendo a dúvida. Nós podemos alimentar a dúvida dentro de nós ou rejeitá-la. Uma forte arma quanto a esse mal é a palavra de Deus. Na Bíblia encontramos a resposta para toda e qualquer dúvida. Então desenvolver o hábito de ler ela, a usar no combate, é essencial. Isso lembra que no período em que Jesus foi tentado a duvidar por Satanás, ele usou as Escrituras para se defender, e devemos fazer o mesmo. Por último, ao duvidar, lembre de que Deus já fez, e seja grato. Nós seremos seres humanos, somos falhos, na memória esquecemos facilmente das coisas boas que já vivenciamos, que é a palavra do Senhor Deus. Vou continuar no terceiro vídeo. Glória a Deus.